Salve, senhoras e senhores, você está em Na Bancada Unboxing e hoje eu trouxe aqui um equipamento exclusivíssimo que é o PPSH 41 da marca VFC, Vegas Force Company. Bom, esse produto aqui, senhoras e senhores, é um equipamento, dá para dizer que até então está meio que inédito aqui no Brasil. Pouca gente fez review desse equipamento aqui, acho que não existe review nacional ainda desse equipamento, então estou trazendo aqui para vocês e Na Bancada Unboxing. Desde já agradeço a você que se tornou membro e está aqui hoje assistindo, acompanhando esse review pelo canal de membros. Muito obrigado. Bom, vamos lá, senhoras e senhores. Então, esse equipamento aqui é do meu amigo Maurício. Salve para o Maurício aí, e ele deixou esse equipamento para poder fazer uma manutenção. Logo ele já pegou e já apresentou um problema. No vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre esse problema que deu, que foi a quebra da trava da culatra do equipamento. E também um outro problema que, vamos dizer assim, que não é bem um problema, é um ônus do realismo. Então a construção desse equipamento aqui é toda em aço mesmo, aço carbono. A parte aqui, essa parte de madeira é madeira de verdade, uma madeira muito boa, uma madeira nobre, um acabamento tanto externo quanto interno. Já vou falar sobre isso. Vamos voltar aqui para o aço. Então ele tinha dois problemas, essa trava que se soltou, se quebrou, né? E também tinha um problema de oxidação, ele enferrujava com muita facilidade. Pouco tempo de uso ali, manipulação, ácido úrico da mão, já deixava ele bastante enferrujado. E o que a gente optou em fazer? Optamos em fazer uma limpeza nesse equipamento, tirar todo o resíduo de ferrugem, dar uma boa de uma limpeza arrancando todo o vestígio de óleo e fazer aqui depois um envernizamento na parte de cima para conservar essa oxidação, dá para dizer assim, né? Para conservar essa oxidação meia boca, vamos falar assim, várias aspas, essa oxidação meia boca, conservar sim essa oxidação meia boca, porque ela tem um porquê de ser meia boca, né? A VFC, ela se preocupou em todos os detalhes possíveis para fazer a construção desse equipamento aqui. Então, ela seguiu praticamente a escala 1 por 1 da versão real. Então, se você fosse colocar uma do lado da outra, como pegando, por exemplo, uma da Ares, que a gente já apresentou aqui, Snow Wolf, enfim, você ia ver que ela tem aqui diversos pontos que são bem diferentes, a começar aqui pela construção da coronha, que ela do estoque aqui, que ele é bem mais bicudinho aqui, ó, a versão real, ela já é bem mais parecida com a versão real aqui. Ela é bem mais slim aqui também, ó, um pouco mais fina. Aqui o estoque na sua espessura é um pouco mais fina do que a outra versão. As partes internas, obviamente, ela é bem diferente porque esse modelo aqui se trata de uma versão GBB, Gas Blowback, ou seja, ela funciona a gás. A outra que você acompanhou aqui era uma versão elétrica. Então tem essas diferenças aí. Tem mais, vou te falar aqui, ó, que a construção aqui do receptáculo, senhoras e senhores, é bem diferente. E essa versão aqui, ela é muito mais fidedigna à versão real. Por quê? Porque a outra, ela é um padrão, a versão da Ares, ela é um padrão meio retangular, meio gordão aqui, né? Com alguns pontos meio quadrado, bem quadrado. Essa daqui não. Essa daqui já ela é bem mais fina, mais quadrada no conjunto, mas as quinas são bem arredondadas. Então dá para dizer que ela é bem mais fiel. A parte da estampa dela aqui, isso daqui é uma chapa, né? E ela é estampada e depois dobrada nesse formato. Então a gente vê que tem aqui algumas dobras dessa chapa, que é uma chapa grossa, bem resistente. E assim, é uma estampa bem grosseira, vamos dizer assim, sem rebarbas, não tem rebarbas, mas é uma estampa bem grosseira. Isso por quê? Porque ela remete a um período da segunda treta global, onde que o pau estava torando, senhoras e senhores. Então eles necessitavam de uma produção em toque de caixa desse tipo de equipamento aqui, para poder mandar para as tropas e tentar resolver a situação lá. Então não tinha muita perfumaria nesse equipamento. Era dobrar, fazer um tratamento mínimo, montagem, inspeção e mandar para a tropa. Esse madeiramento aqui, se você for comparar esse review, esse vídeo aqui, com alguns outros que já está rolando por aí na gringa, você vai ver que esse equipamento aqui, esse estoque, ele já é um estoque um pouco mais desgastado, um estoque com uma coloração diferente em relação aos outros vídeos da mesma marca. A outra da mesma marca parece que ele já tem um laque mais bonito, mais limpinho, sabe? Mais novinho. Esse não. Esse parece que ele tem umas marcas de lixamento, umas marcas de desgaste. Tenho aqui umas marcas de mal acabado, vamos dizer assim. Sabe aquele lixamento meio quadradado, meio raspado, marcas de lixa. E, cara, eu vou te falar que eu achei isso daqui sensacional. Eu não sei se eu entregando um estoque dessa forma para um cliente sem avisar para ele, se ele ia gostar. Mas eu acho que ele não ia gostar não, se eu fizesse, porque sabe que eu faço aqui vários trampos desse daqui, né? Eu não sei se o cliente iria gostar de eu entregar um serviço desse, eu acho que ele ia achar que é tosco.
Mas aqui nessa versão eu entendo o porquê desse tipo de equipamento. É justamente por conta dessa história que eu falei, que isso daqui remete a um período da Segunda Treta Global, aonde que se precisava de um maior número, de uma produção muito grande, em larga escala, a toque de caixa, para atender a demanda. E detalhe de lixamento, acabamento, seria o mínimo. Esse equipamento precisava ser resistente e funcional, certo, senhoras e senhores? Eu não vou me estender aqui muito ao valor histórico, à ideia, à história em si do equipamento, porque eu já falei dele aqui no canal, então na próxima você acompanha pelo outro review que eu fiz desse equipamento. Mas voltando aqui para o VFC, então a marca, senhoras e senhores, ela se preocupou em atender, replicar todos esses detalhes que já existiam na versão real. Então eu tenho ali, na minha parede ali, um pôster exatamente de uma PPS H41. E essa, senhoras e senhores, eu fiz ali um comparativo das peças, eu estava ali observando as peças, e eu vi que as peças são exatamente iguais. Lógico que tem peças aqui que eu não desmontei, pecinha por pecinha, mas analisando dá para ver que são extremamente iguais, extremamente semelhantes. Funcionamento diferente, mas uma estética na parte externa muito igual. Então ela também tem aqui o sistema de mira dela, também igual, seguindo o mesmo padrão. Interessante também que ela tem aqui, as marcações que ela foi feita aqui, são marcações muito seguindo o padrão do que é o verdadeiro, certo? Tanto aqui nesse brasão que significa martelo, aqui essa estrelinha, né? Na fábrica, lá durante o período da Segunda Treta, ela tem diversas marcações aqui de número de série. Bom, e vamos lá para esse número de série, né? Ela tem marcações de número de série aqui no lower, aqui na parte do guarda-mato, no lower, no upper receiver, aqui ela, no upper, no lower, ela tem aqui também no magazine. Agora, pelo que eu estava vendo, esses números de série, eles são iguais. Eu vi outros reviews aí de outros vídeos gringos aí, e eu vi que é o mesmo número, a mesma nomenclatura, então não muda. E ela tem a mesma trava de sistema do Bolt dela aqui, como se fosse da Ares e como se fosse, obviamente, da Real. Então, puxa para cá, ela pode travar também, para que ela não tenha um disparo acidental nem com o ferrolho aberto e também nem com o ferrolho fechado. Joia? Aqui, senhoras e senhores, é interessante também que ela tem um sistema novo de roll-up. Então, se você abrir essa janelinha aqui, você encontra um furinho que tem um parafuso Allen, onde que você faz a regulagem do roll-up via um TDC. Pô, isso daqui, cara, é uma praticidade. Uma praticidade sim, você vai ter que ter uma chavinha ali na hora para você regular, para você fazer essa regulagem, mas você faz no campo ali mesmo, depois isso daqui tende a não ficar desregulando, porque é um TDC. Então o TDC ele tende a ser mais firme do que um sisteminha de roll-up convencional que a gente vê por aí. Joia? Um outro detalhe, senhoras e senhores, interessantíssimo é que na construção aqui externa, na estética dela, a VFC ela se preocupou em fazer aqui as mesmas marcas de solda ponto que eram feitas na versão real, ela também se preocupou em fazer aqui o mesmo sistema de solda ponto. Então você vai ver aqui, são vários pontos aqui de solda e igual ao real. Eu procurei tirar todo aquele ferrugem e fazer um pouco, assim, bem sutil, um desgaste bem sutil em alguns pontos aqui. Então passei escova, deixei aqui um pouco de desgaste, então ela ficou ainda mais legal, porque ela ficou envelhecida, mas não sucateada, vamos dizer assim. Certo, senhoras e senhores? Aqui atrás, no estoque dela, ela tem o mesmo compartimento da versão real, onde você pode colocar aqui uma ferramenta, tanto uma ferramenta de limpeza quanto uma ferramenta de montagem e manutenção. Ela conta com o zarelho para bandoleira, certo? Sistema de semi e full, zarelho dianteiro para você fixar a bandoleira e também é uma massa de mira que você consegue fazer a regulagem com uma chave que basicamente é aquela mesma chave que se usa nos Kalashnikov. Bom, senhoras e senhores, vale a pena também falar sobre as partes internas dela. Bom, a VFC ela tomou cuidado de fazer um bolt que fosse funcional sem perder a originalidade ali do formato. Então, o que eles puderam fazer ali de cópia, eles conseguiram fazer. Então, se você colocar um do lado do outro, você vai ver que é pouca coisa que modifica ali. Lógico, a funcionalidade, mas assim, esteticamente, olhando a grosso modo, dá para ver que é bem parecido. Um ponto duvidoso, assim, eu não estou dizendo assim de uma forma técnica, é um achismo meu. É só um ponto que eu acho que existe um certo risco a longo prazo desse bolt ele vir a se desgastar, porque a gente tem aqui uma câmara, se assim posso dizer, uma câmara que é toda feita em aço e o bolt é feito em alumínio. Então, pouco tempo de uso, a gente já vê que já tem uma limalha ali de alumínio desgastado. Então, eu não sei a longo prazo o quanto que esse bolt iria se desgastar
com o uso. Também não sei se a VFC ela dispõe dessa peça de reposição, no caso o Bolt, para você repor se caso o seu quebrar ou se desgastar em demasia ali e acabar não funcionando. Bom, acredito que um equipamento desse aqui, caro, não sei se... Eu acho que não é para gastar tão rápido assim. E eu acho também que quem tem um equipamento desse aqui não vai estar usando o tempo todo. Mas esse aqui, volto a dizer que é uma opinião minha. Mas eu não sei se a VFC ela fabricou esse equipamento pensando no longo uso, como se fosse, por exemplo, um M4, que a galera está sempre jogando o tempo todo. Bom, esse daí é uma dúvida que eu tenho, né? Se você tem alguma opinião acerca desse assunto, já deixa aqui nos comentários. Mas esse lance de alumínio e aço ali correndo, esfregando ali o tempo todo, me deixa meio reticente, certo? Bom, senhoras e senhores, aqui na parte do magazine, ela tem detalhes aqui bem interessantes. É um magazine relativamente leve, um pouco parecido com os modelos da Ares também em relação a peso. O formato dá para dizer que é praticamente igual, seguindo tanto a versão real quanto a versão da Ares. E ela tem aqui alguns diferenciais. Bom, o primeiro deles, senhoras e senhores, é o sistema de alimentação das BBS aqui, ó, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, o magazine ele se divide em duas partes, três dá para dizer. A tampa, aqui o compartimento de BBS que vai aqui dentro, joia? E aqui a parte do gás. Pelo que eu sei, esse magazine aqui ele tem uma autonomia para 2 recargas de BBS. Então, quando eu falo recarga de BBS, eu digo a esse magazine aqui. Esse magazine ele tem uma capacidade para 120 BBS, é como se fosse um mid-cap. Então, com uma carga de gás, eu consigo abastecer 2 vezes essa quantidade de BBS aqui, joia? E ela tem um detalhe interessante, que é essa chave aqui, que tem o 0 e tem o 1. Qual que é a função disso daqui? No 0, quando, se não me engano, é isso, a posição exata, a função é essa. Agora, posso estar enganado, posso me enganar na relação 1 e 2, mas é basicamente isso. Quando você coloca a bolinha aqui, se você colocar na posição 0, ele só vai fazer o movimento de disparo se tiver bolinha. Se você colocar no 1, ainda que a bolinha acabe, ele consegue dar o tiro seco, certo? Então, dessa forma, você consegue economizar bolinha. A hora que acabar a bolinha, acabou. Ele não vai disparar. E você não vai ficar gastando seu gás. Então, seria essa a função dessa chavinha aqui. Bom, aqui o magazine, da mesma forma que a gente já conhece o magazine da PPS H41, ela também tem aqui vamos dizer assim, que é um zarelho para você fixar um fiel, joia? Tem uma válvula aqui, a válvula que faz aqui a descarga do gás, que é praticamente o coração da GBB. Bom, senhoras e senhores, a VFC ela caprichou bastante aqui nesse equipamento. Eu acho que até hoje, até o de equipamento, a versão, vamos dizer assim, a versão mais realista que você vai encontrar no Airsoft da PPS H41 VFC. Joia, não sei se outra marca vai se atrever a fazer um trampo melhor do que esse daqui, né? Bom, vale dizer também que esse equipamento, com todo esse realismo que ela entrega, não é um equipamento barato. Ele tá bem carinho aí, mais ou menos no preço do FNFAL, que ela lançou aí a coisa de um ano e meio atrás. Acho que foi isso mais ou menos que ela lançou, né? Então, e hoje ela tem isso daqui. Para os entusiastas de segunda treta e do Exército Vermelho, isso daqui é uma relíquia, senhoras e senhores. É um prato cheio, muito legal de você ter na coleção. Joia? Bom, o que eu digo isso aqui em relação ao realismo dele e da Ares também? A Ares ela é um equipamento muito bom, muito funcional, senhoras e senhores. Mas isso daqui é um equipamento, senhoras e senhores, para quem é entusiasta da versão real. Vamos dizer assim, para quem gosta de o máximo possível do realismo. O realismo, eu posso dizer assim, que ele tem o bônus, não falei aqui, e tem o ônus. O bônus é que você vai, acho que esse daqui, que eu já falei, vai ser o máximo que você vai encontrar de parecido com a versão real. Melhor que isso, só a real mesmo. Esse é o bônus. O ônus, senhoras e senhores, é o preço, não é barato. O peso disso daqui, ele é um pouco mais pesado do que a versão AEG, por exemplo, da Ares, e também tem esse tratamento que você precisa, esse cuidado que você tem que ter. A versão elétrica é só pôr bateria e rodar. Lógico, fazer uma limpezinha, vez ou outra ali, né? Mas e ter um certo cuidado ali para não deixar quebrar, né? Cair e tal. Enfim, mesmo assim ele é bem resistente. Essa versão aqui, por mais que seja em aço, por mais que seja resistente, você precisa ter um cuidado. Você precisa ter muito cuidado. Porque não custou caro, não custou barato isso daqui, e peças de reposição para isso daqui não seria fácil de você encontrar, certo? Digo para vocês, senhoras e senhores, que sim, eu acho difícil de dar errado, de quebrar as partes aqui em aço,
e que mesmo se quebrasse, teria como refazer, teria como repor facilmente, mas a única coisa que me preocupa aqui é a parte interna, no caso bolt, no caso ferrolho, né, nozzle e a parte de magazine, joia? Eu sei que daí, se der algum problema, acabaria com a brincadeira, joia? Mas tomando cuidado, ela tende a durar muito tempo. Eu acredito que ela foi feita para jogo mesmo, foi feita para ser usada. Bom, senhoras e senhores, então esse aqui foi o review da PPS-H41 da marca VFC. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, que a sua inscrição faz toda a diferença. E vou dizer mais, se você puder e quiser se tornar membro aqui desse canal, você ajuda demais aqui, senhoras e senhores. Tem aqui um botãozinho para você se tornar membro, e quando você se torna membro, você dá a condição da gente tirar diversas ideias do papel, botar em prática e criar aqui conteúdos exclusivos que aqui nível Brasil você só encontra aqui em Na Bancada Unboxing. Por hoje é isso, eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau!